Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Hoje, sabadão, 19 de 6 de 2021, 9 horas e 9 minutos, horário local, 10h09, horário de Brasília. Eu espero que você esteja muito bem, que você tenha tido uma semana excelente. Seja muito bem-vindo ao programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, sou engenheiro mecânico e analista de investimentos. Vamos lá para a nossa análise semanal. Convido você para quem não faz parte ainda do grupo fechado e do grupo de recomendações e deseja entrar, é só entrar em contato aí no número na sua tela ou aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, inclusive para quem é indicado o grupo fechado e para quem é indicado o grupo de recomendações, tá bom? E vamos lá. E lembrando, por mais que eu seja analista de investimentos, os estudos aqui nesse vídeo são totalmente de cunho educacional, para recomendações somente no grupo de recomendações. E por sinal, eu já separei uns 8 ou 9 ativos que eu vou dar, já vou mandar recomendação assim que eu terminar a gravação aqui, já vou fazer os relatórios de análise e mandar lá para a galera no grupo de recomendações para todo mundo se preparar para a semana que vem, né? Essas últimas semanas tem sido um mercado bastante complexo, difícil, com bastante movimento truncado, e isso acaba deixando a leitura gráfica muito mais difícil, né? Mas é assim mesmo, o mercado é desse jeito, né? Então vamos lá, muito bem. Entra no grupo do Telegram, o grupo aberto, né? Tá aqui na descrição do vídeo o link também. Somos quase 2.100 integrantes já. Agradeço a todos a companhia, a parceria todos os dias da semana aí. E vamos que vamos, tá bom? Curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e vamos que vamos, galera. Bora lá. Deu uma bela de uma esfriada aqui em Cuiabá, né? Vale frisar que aqui só tem 4 estações, tá? Calor, verão, inverno e mormaço. Então, quando cai a temperatura, a galera sente forte, né? Hoje, inclusive, a Alexa me acordou dizendo que estava 15 graus e que a máxima de hoje iria ser 30 graus. Amplitude quase nada, né? Nesse exato momento aqui, eu moro no alto, né? Então a sensação térmica aqui tá pesada. Mas nesse momento aqui tá 21 graus. E o Luciano de casaca. Pois é, rapaz. Quem sente frio vai fazer o quê, né? Tem muito o que fazer, não. Então é o seguinte, pessoal, bora lá. EWZ nesse momento, essa semana, aliás, caiu aí 0,42, ficou de lado, parece muito uma movimentação lateral para a média chegar mais perto. Lembra que alguns dias atrás eu falei da movimentação que eu esperava esse mercado fazer o pullback na média de 20 para deixar por aqui um PC de compra. Ele está fazendo isso, tá? Agora vai ficar a grande dúvida, pessoal. Vai acionar esse pivô de alta? Porque veja, nós temos um topo, nós temos um fundo, temos um topo mais baixo que o anterior. Se perder esse fundinho aqui dos 39,95 e foi perdido, isso aqui acionou um pivô de baixa, né? E aí nós temos aqui agora a confirmação do 39,82. Só que é lógico aquela história, né? Pivô de baixa, acima da média, não é aquele pivô verdadeiro, coisa e tal. Então, essa semana eu acredito que vai ser muito decisiva, né? Porque se o mercado ele der aquela estressada, entendo que ele vem buscar esses 38,40 aqui no topo anterior, nesse gap aqui, coisa e tal. Agora, se ele segura nessa média de 20 aqui, ele já volta com bastante violência, deixando aí um PC de compra, vai ficar bem interessante para a ponta compradora, tá? Bem interessante mesmo. SP500, pessoal, deixou um candle feio no gráfico semanal, é verdade. No gráfico diário são 4 dias consecutivos de queda. E, inclusive, aqui no gráfico diário, nós temos aqui uma ideia de espelhamento, né? Porque nós temos um topo, temos um fundo anterior, então para baixo miraria ali nos 4.112, 4.078 ali pela média de 80 períodos, que também iria ser na média de 20 períodos no gráfico semanal, tá? É um candle que assusta? Mas nem tanto, né? Porque ele já fez isso outrora, né? Então não é algo que assusta tanto assim. O Dow Jones caiu 1,58, aqui acionou um pivô e acionou com gosto, tá? Acionou um pivô e acionou com gosto, temos um pivô acionado aqui, inclusive no gráfico semanal, tá bom? Veja que esse mega triângulo aqui foi perdido e ele acionou aqui o pivô de baixa com bastante vontade, tá? Inclusive em gap. Para baixo mira lá nos 32,474, beleza? Para poder voltar a olhar para cima, seria interessante já reagir assim, porradão na segunda-feira, entendeu? Porque está na média de 20 do gráfico semanal, essa média é uma média importante, ela não é tocada de fato desde lá de novembro de 2020, então há 7 meses atrás, 8 meses, então é um ponto muito importante, então fica bem de olho na movimentação do Dow Jones essa semana, tá? A Nasdaq, ela testa o topo anterior, a gente trabalha aqui nesse triângulo ascendente no gráfico semanal,
e continuamos nele, né? Então tá aqui nessa parte alta, né? Chegou a renovar topo histórico essa semana, coisa e tal, e agora vamos monitorar se vai segurar nessa região aqui ou se busca uma correção mesmo, tá? O VIX subiu essa semana impressionantes 32,25. Lembra lá no começo da semana que eu comentei sobre aquela ideia do Super W aqui, que a gente tinha que ter um sinal? Aí nós tivemos o sinal na quarta-feira, né, que foi o rompimento da média de 9 períodos aqui, o 9,1 de compra, rompeu a média de 80 e para cima agora mira na média de 200 nos 23 e nos topos anteriores, na região de 25,94, 28,80, 31,90, tá bom? No gráfico semanal está batendo na média de 200 como ponto de resistência. Veja que essa média ela segurou o ativo várias vezes e ela serviu também como resistência, né, no último toque, então fica de olho nesse ativo, tá? O DXY sobe 0,46, aqui nós tivemos uma movimentação muito forte, não parou no 91.446. E agora o que a gente pode interpretar aqui, né, pessoal? Que o próximo caminho, de fato, vai ser o topo anterior, que casa com a média de 80 períodos no gráfico semanal, tá bom? Então o DXY acelerou e acelerou forte. O petróleo bateu lá na região de topo anterior, lá de abril de 2019, deu uma sentida por ali, está fazendo uma leve correção. 9,3 de compra se romper essa máxima de sexta-feira, na segunda-feira, tá? O ouro cai 0,33, está aqui na retração de FIBO, na região aqui dos 1.760, e por ali está segurando. É uma queda forte, uma queda que chama muita atenção, e ficar de olho bem aqui para um sinal de força compradora, tá? Europa majoritariamente em baixa, Xangai, Nikkei também, e o Bitcoin nesse momento aos 0,13 de queda aos 35.792 dólares, né? Veja que ele não consegue passar aqui dessa região dos 941 mil dólares e volta para essa congestão, né? Ou seja, ele está aqui truncado entre 31 mil e 41 mil, basicamente, né? Um range aí de 10 mil dólares, tá bom? Maravilha, vamos lá falar do nosso mercado agora. O Ibovespa essa semana cai 0,80%, uma correção ainda no gráfico semanal, continuamos naquele canal de alta, viemos bater na média de 20 períodos, estamos ali com um PC de compra armado para segunda-feira, se romper a máxima de hoje na segunda-feira. Caso perca essa região, mira ali na região dos 126, 180, que eu já venho falando desde lá de cima, né, pessoal? Uma questão de padrão, né? Veja, quando bateu na parede alta, não segurou na média de 20, veio bater na parede de baixo do canal. Bateu na parede alta, veio bater na parede de baixo. Bateu na parede alta. Então a expectativa seria vir aqui nesse 126, 180 para segurar por aqui e aí sim dar um movimento mais interessante para cima, né? Então fica bastante atencioso aí no movimento essa semana, tá bom? O BOVA11 só cai 0,97, exatamente a mesma figura, tá? Nós temos aqui um PC de compra no gráfico diário, para baixo ainda tem o gap chamando ali e tudo mais. O IFNC essa semana sobe 1,29%, cravou no alvo dos 13.082, do 9,3 de compra acionado na segunda-feira, e agora deixa um novo 9,3 de compra se romper a máxima de sexta-feira, tá? O que chama atenção aqui é o seguinte, 2 vezes a parede alta do canal foi tocada, então esse 12.463 é um ponto de suporte muito importante, caso ele seja perdido, dispararia aí um espaço para vir buscar esses 12.145, então bastante atenção no movimento essa semana do IFNC. O dólar futuro cai 0,65 e deixa um giga martelo no gráfico semanal, rompendo o fundo anterior e fechando acima. Então nós temos aqui um trap no gráfico semanal e um martelo, tá? E além disso, nós temos aqui uma ideia de um fundo duplo no gráfico diário, se esse dólar resolve romper esse topo aqui de 5.149, tá? Então muita atenção nessa movimentação do dólar. Ontem a amplitude do dólar foi gigantesca, né? A mínima foi 988 e a máxima foi 115,5, uma amplitude aí de quase 130 pontos, né? Então foi uma movimentação muito grande, tá? Isso mostra uma pressão compradora aqui, isso mostra que compradores estão presentes, estão firmes e operantes, tá bom? Deixa eu ver minha outra tela aqui, como é que estamos em relação aos indicadores, né? Ó, o estocástico lento já comprou, o Trix está querendo comprar
e o DMI ainda não. O DMI ainda mostra uma tendência de baixa, tá? Então fica bem de olho nessa movimentação do dólar se ele rompe esses 5,149. Isso daí daria uma correria grande nesse dólar, tá bom? Além do próprio martelo do gráfico semanal. O índice futuro cai 1,50 na semana, 9,3 de compra no gráfico semanal e o PC de compra no gráfico diário. O que chama a atenção aqui, pessoal, é o OBV, tá? O OBV ele desceu e desceu com muita pressão, tá? Então, pela movimentação do BV e olhando os indicadores, a gente está com toda a pinta de que ainda vem buscar mais um pouquinho de correção antes de um novo movimento de alta, tá? Acho que essa parede baixa desse canal aqui, ela vai ser tocada sim, tá bom? Falando aí agora das commodities, pessoal, boi gordo em queda, né, no gráfico semanal. Lembra que desde que ele perdeu o triângulo ele está vindo, veio bater no alvo que era no 320,31, que a gente havia marcado há algumas semanas atrás. E agora é o seguinte, se ele não segura por aqui, qual que seria a ideia? Vim buscar essa região do 317 aqui na retração de Fibo. Não segurou a média de 200, 307,39, tá bom? O milho, ele deu uma queda brusca essa semana de gigantes 9,61. Na verdade não foi só o milho, né, pessoal? Foi um tombo generalizado de commodities agrícolas, tá? Commodities agrícolas tiveram realmente uma queda muito grande. Soja, café, milho, algodão, todos tiveram realmente uma queda bastante substancial. E na sexta-feira deixou aqui um sinalzão de fundo, na média de móvel de 200 períodos. Um Price Line Pattern no candle, alvo de Fibo nos 83,15, volume acima da média, estocástico querendo comprar. Então a gente tem aqui um sinal gráfico bastante interessante, tá? Claro que isso daqui ainda pode ser só um repique na média de 9, tá? Mas aí fica essa ideia. E no gráfico semanal, bateu o primeiro alvo, praticamente foi no segundo alvo, né, do pivô ali, que seria lá no 79,13. A gente já teve uma queda de 106,67 para os 80,62, né? Então é uma queda bastante expressiva no milho, tá? E o DI, pessoal, o DI a semana inteira subiu muito, né? Semana de Copom aí, o Banco Central aumentou a taxa de juros para 4,25 e já deixou aí uma semi-contratação, né, digamos assim, para mais ajustes aí nas próximas reuniões, né? Aqui no gráfico diário eu havia comentado para vocês que se rompesse esse topo anterior tinha tudo para subir. No gráfico semanal, idem, né? E aqui no gráfico semanal a gente consegue olhar, ó, fundo, topo, fundo, né? O mercado ele bateu o segundo alvo aqui no 6,960 e para cima tem o 7,998 chamando, beleza? Curva inteira subiu e subiu com muita violência essa semana. Falando agora das blue chips, pessoal, Ambev segue em correção. Isso aqui é um 9,3 de compra? Só que ele está muito longe da média de 9 períodos, então vale atenção nisso, tá? E esse PC de compra no gráfico diário, ele aciona se romper a máxima da sexta-feira, tá? O stop ficaria abaixo da mínima de sexta-feira também. Aqui na B3SA3, nós temos aqui um 9,1 de compra no gráfico semanal, se romper a máxima da semana passada, mais um espelhamento no gráfico diário, se romper esses 17,39, o OBV já correu e correu forte, o estocástico está comprado, o Trix está comprado, o DMI está comprado. E para cima mira o 18 bola, que é na região do topo anterior. Tem essa média de 200 e média de 80 aqui no caminho como ponto de resistência, então vale ficar de olho nelas. Mas realmente o movimento essa semana foi bem interessante, né? Tanto é que o ativo sobe aí impressionante 7,75%. Já o Banco do Brasil deixa o 9,3 no gráfico semanal se romper a máxima da semana passada. E no gráfico diário deixa um PC de compra se romper a máxima de sexta-feira. Então temos aqui um PC de compra mais o 9,3 de compra no gráfico semanal. O que me incomoda aqui, pessoal? Os indicadores vendidos e o OBV fazendo topo e fundo descendente. Então isso me incomoda, tá bom? Banco Bradesco, também 9,3 de compra no gráfico semanal, PC de compra no gráfico diário, mas a mesma explicação vale, tá? Os indicadores, aqui os indicadores todos não estão vendidos, tá? O DMI ainda mostra a força compradora. E essa queda abrupta de volume, ela anima aí a ponta compradora, né? Então, se nós tivermos o rompimento aqui desse topo anterior, nós teremos aqui um PC de compra. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou olhar em relação ao movimento no gráfico semanal, se isso daqui não é região de alvo, né? Ó, eu tenho um fundo, tenho um topo, tenho um fundo. Olha lá, ó, cravou no 28,72. Então essa entrada aqui para mim é válida? Não,
Não é válida. Por quê? Porque eu estou numa região de alvo de FIBO no gráfico semanal, né, pessoal? Então não faz sentido querer pegar essa entrada. Então mais uma correção aí no setor financeiro seria completamente normal. Intermédica segue naquele canalzinho de alta, não consegue se decidir, coisa e tal. O que chama atenção aqui é que o OBV já está rompendo topos anteriores. Então fica bem de olho aqui que esse ativo, uma hora ele vai sair dessa congestão. Tá? O ponto é ter um timing para isso. Itaúsa, mesma coisa, né? 9.3 no gráfico semanal e no gráfico diário ainda não é um PC de compra. Aqui a mesma analogia serve. Vamos olhar, ó, fundo, topo. Deixa eu ajustar corretamente aqui. Tá lá, bateu de novo na região de 200 de FIBO e segurou. Então esse PC de compra aqui, ele precisa dar mais uma corrigida para fazer valer essa entrada, tá? Porque a gente está numa região de alvo no gráfico semanal, o que não me deixa nem um pouco confortável em efetuar a posição compradora no ativo nestas regiões, tá? O Itaú, mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. E aqui no caso do Itaú, acho que ele até bateu 261 de FIBO. Exatamente, ele está em cima do 261 de FIBO. Bateu primeiro aqui atrás, bateu de novo aqui agora e está deixando 9.1 de venda para segunda-feira. Ainda não tem o PC de compra nem nada aqui. Isso aqui também é um topo duplo, né, pessoal? Os indicadores estão vendidos, exceto o DMI, né? Então fica bem de olho se perde essa mínima de sexta-feira, que aí ele pode startar aí uma correção um pouquinho maior, até a média de 9 no gráfico semanal, seria completamente normal. JBS deixou um martelão ali na sexta-feira, né? Mas realmente o ativo ele continua muito pesado, rompe a média de 20 no gráfico semanal e está com pinta de que vem buscar mais correção aqui na região do 26, 29, essa região de topos anteriores aqui, 24, 74 também seria um ponto. Mas acredito mesmo que a prioridade 26, 30 ali seria um bom ponto, né? A média de 200 no gráfico diário seria um ponto bastante interessante, tá? Magazine Luiza no gráfico semanal ainda tem a média de 20 como ponto de resistência. No gráfico diário está mirando os 91,89. Lembra que na quinta-feira acionou um PC de compra. Mas a média de 200 e média de 80 estão ali fazendo pressão firme e forte, né? É completamente de se esperar. Elas não se chamam resistência à toa, né? Mas ela continua ali mirando a região dos 21,89. Petrobras deixou um PC de compra bonitão no gráfico semanal, no gráfico diário, aliás, né? Bem em cima da média de 20 períodos, e no gráfico semanal o ativo ele continua olhando ali para a região de topos anteriores na região de 30, 31 reais, né? Os indicadores eles estão querendo vender, tá? Estão querendo vender, então isso é o motivo pelo qual eu, mesmo se acionar esse PC de compra, eu não entraria, tá? O que eu quero dizer quando está querendo vender, pessoal? Estocástico lento vendido, Trix vendido, DMI querendo vender, tá? Então a linha vermelha cruzando acima da linha verde. Então isso daqui é um motivo para que essa entrada não se respalde para mim. Então por isso eu não quero entrar nela. Luciano, mas o OBV está rompendo o topo anterior e o volume está bem interessante. Isso daí não respalda essa operação? Sim, respalda. Aí é uma questão de gerenciamento de risco, né? É uma questão de realmente cada um decidir a sua própria forma de operar, né? Eu prefiro olhar, principalmente agora que eu me tornei analista, né, pessoal? Quando eu vou fazer recomendação, eu tenho que ter muito mais cautela na hora de fazer essas recomendações, né? Então, por exemplo, aqui no caso de Petrobras, se eu estou operando só para mim, do meu jeitão, coisa e tal, aceitando o risco, cara, PC de compra, volume subindo, OBV rompendo o topo anterior. Para mim isso daqui tá completamente válido e tá tudo certo, e vida que segue, ó. O alvo fundo, topo, fundo, alvo lá no topo anterior e nos 30 bola e tá tudo ok. Só que como eu vou dar call disso daqui, eu tenho que ter mais motivos que me deem isso, né? E eu comecei inclusive ontem eu expliquei, fiz uma videoaula ali pra galera do grupo fechado, explicando justamente por que eu estava utilizando esses indicadores. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não sou de usar esses monte de indicadores. Só que esses indicadores caíram na minha prova do CNPI e eu tive que estudar muito sobre eles para a prova. E eu entendi que eles têm uma usabilidade maravilhosa, entendeu? Como é o caso aqui do DMI, do DMI mais menos e o ADX, que ele mostra justamente a força da tendência. Estamos em tendência de alta? Sim, só que ele já está me dizendo que a tendência está fraca. Por quê? Porque a linha vermelha já está cruzando com a linha verde. Assim como o Trix também me mostra força de tendência. A partir do momento que ela inclina para baixo,
ela me diz aqui que a tendência deu uma desacelerada, né? O estocástico lento é um indicador de momento, né? Então ele inclusive deu venda lá atrás e continua vindo, coisa e tal. Então esses indicadores eles servem bastante para mim, para poder utilizar no meu dia a dia e tudo mais. Então eu prefiro ter esse filtro a mais de análise. Isso às vezes é ruim, é verdade, porque às vezes você tem muito filtro e é muito mais interessante você às vezes ser purista, né? No sentido de, é um PC de compra, o volume tá bacana, o ABV tá bacana, toca o baile e vamos que vamos. Sim, quando você está operando só para você, beleza, mas como analista, pessoal, eu tenho um nível de responsabilidade muito grande na hora que eu vou passar nas minhas recomendações. Então eu procuro ser muito mais seletivo nas minhas análises, né? E lógico, o tempo dirá se isso vai ser melhor ou não, né? Se em algum momento eu ver que isso está me atrapalhando, eu volto pro meu jeitinho ali de, deu o PC, tá com o volume, tá com o BV, toca o baile e bora, tá? Suzano, pessoal, Suzano bateu no alvo de 5545. Isso daqui não é um Pierce Line Pattern, já deixo avisado, não é um Pierce Line Pattern. Luciano, temos algum indicador aqui de compra? Não, tá? Não temos. O que nós temos aqui é um volume acima da média, numa região de alvo de fibra. Temos o Trix dando compra, tá? O Trix ele tá dando compra, mas é só também. Luciano, sou um cara arrojado e tal, tô afim do risco. Cara, se romper a máxima de sexta-feira, você mira no 60 bola. Seria isso, tá? Stop abaixo da mínima de sexta-feira também. E a Vale na semana cai 4,59%, no gráfico semanal deixa o 9,1 de venda armado para a semana que vem, esperei a mínima dessa semana. Cumpriu o primeiro objetivo do triângulo que eu havia comentado desde lá de R$115 nos 106, 105, né? Caiu R$10 reto, agora está fazendo um pullback, o volume ontem foi bem interessante. E aqui, diferente da Suzano, onde a gente tem pelo menos um indicador dando compra, aqui não, né? Apesar de ter fechado na máxima da sexta-feira, todos os indicadores ainda estão vendidos. Todos, sem exceção. Beleza? VEG3 deixando 9,1 de compra no gráfico semanal, se romper a máxima dessa semana, mais o 9,4 de compra no gráfico diário, rompendo a máxima desta semana, tá? Aqui nós temos um 9,4 de compra, aqui nós temos um 9,1 de compra no gráfico semanal, ok? Legal. Agora vamos lá, vou fazer já até deixei aqui, recomendações a fazer. Já até tá tudo separadinho aqui para poder fazer as recomendações daqui a pouco para a galera lá no grupo fechado sobre os ativos a serem comprados ou vendidos semana que vem, né? Então maravilha, vamos lá falar sobre o filtro no alvo. Dei uma peneirada boa, né? Passei 2 horas aqui estudando, olhando ativo por ativo, selecionando as melhores oportunidades para essa próxima semana. E dentro dessa lista aqui eu vou fazer recomendação de alguns. Qual? Aí é uma informação exclusiva para quem está no grupo de recomendações, tá? Então, torno a convidar. Se você quiser entrar no grupo de recomendações, grupo de estudos, aqui embaixo tem o telefone de contato, o link direto para você entrar em contato. Luciano, qual que é o valor do grupo? É o seguinte, tem o combo, tá? Grupo fechado mais grupo de recomendações sai R$ 99,80. Cara, pelo que eu entrego, é o grupo mais barato do Brasil. Acho que a melhor forma de você respaldar se eu estou falando a verdade ou não é você testar, né? Então, testa lá. Acho que vai ser bastante vantajoso para você sim e boa, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aliar deixando 9,3 de compra no gráfico semanal, volume interessante, o ABV subiu, 9,1 de compra no gráfico diário também, beleza? Aeres 3, 9,3 de compra no gráfico diário, se rompeu os 10,42, volume bacana, ABV bacana, volume bacana no gráfico semanal. Anima, 9,3 de compra no gráfico semanal, mais rompimento de stop histórico, volume bem interessante, o ABV está subindo, o volume também andou, então está tudo bonitinho. B3 eu já falei. BTOW3, 9,3 no gráfico diário, se romper a máxima de 71,79, volume abaixo da média, significando justamente um movimento corretivo, e boa, volume interessante no gráfico semanal. Cielo, 9,3 no gráfico, 9,2 aliás no gráfico semanal, se rompeu os 4,04. E no gráfico diário, deixou um martelão bem interessante, né? Veja que interessante nesse caso da Cielo, né? A Cielo ela só vai acionar o setup no gráfico semanal se ela romper os 4,04. E para que ela faça isso, ela tem que não só acionar esse martelo da sexta-feira, mas como romper a média de 9 e média de 200, que são pontos de resistência. Então veja como o gráfico semanal ele tira muito filtro e ruído do gráfico diário. Isso é maravilhoso para se operar, tá?
Energias Brasil está querendo romper uma região de resistência dos 19,31, volume andou, o OBV já está rompendo o topo, o volume também andou no gráfico diário, e boa, tudo bem, bonito, tudo sensacional. Espaço Laser, 9,2 de compra no gráfico semanal se romper a máxima dessa semana. Esse ativo aqui eu falei dele no começo da semana nesse PC de compra aqui, ó. Nesse PC de compra, o alvo é no 19,43, está indo lá, o OBV está subindo, o volume está bacana, está tudo bonito no ativo. Elbor 3, 9,3 de compra no gráfico semanal, se romper a máxima da semana passada, mais o acionamento desse engolfo de alta no gráfico diário, tá bom? JHSF, 9,3 de compra no gráfico semanal, se romper a máxima da semana passada. E mesma coisa, né? Para acionar esse 9,3, teria que romper a média de 9, média de 20 aqui no gráfico diário, demonstrando realmente força compradora. Klabin está muito parecido com o movimento do dólar, pessoal. Pô, Luciano, mas por que é muito parecido Suzano e Klabin com o movimento do dólar? Ora, elas vendem celulose, né? E como é que você vende celulose? Em dólar, tá? Então por isso que elas têm essa similaridade, essa paridade muito grande. Então aqui a Klabin está muito parecido com o dólar, rompeu o fundo anterior, fechou acima e tal. E se romper esse topo anterior seria um fundão duplo aqui nessa Klabin bem interessante. Então vale ficar de olho aí para a semana que vem. Mosaico semana passada bateu no 9,1 de compra, né, na média de 9 períodos no gráfico semanal, sentiu por ali, no semanal não tem nada para fazer. Mas no gráfico diário nós temos aqui um 9,3 de compra, se romper os 20 com 27, tá bom? Movida 9,3 de compra no gráfico semanal, se romper a máxima da semana passada. E no gráfico diário ainda deixou uma quicada aqui no topo anterior e mais um PC de compra, né? Então veja, se romper a máxima de sexta-feira é um PC de compra, e se romper a máxima da semana passada é um 9,3 de compra. Então temos um double setup aí. NTCO3, 9,3 de compra no gráfico semanal, né? Se romper, no gráfico diário, aliás, 9,2. Se romper a máxima da semana passada, máxima de sexta-feira, aliás, 58,07. Volume interessante, a BV está subindo, está tudo bacana, muito bem. Pine 4, 9,3 de compra no gráfico semanal, se romper a máxima dessa semana. Luciano, não estou entendendo bolhufas, cara, o que é 9,3, 9,2, isso, aquilo, e blá blá blá, bererê, bororó. Seguinte, vai lá no YouTube e aí você vai colocar o que aqui na busca, ó, no alvo Luciano, tá? Aí vai aparecer o canal aqui, você vai clicar aqui, você vem aqui em playlists e nas playlists você vem aqui, ó, curso gratuito no alvo análise técnica. Isso aqui são todas as aulas mensais que eu dou no grupo fechado, tá? E aqui tem no total 10, 13, 14, 15 aulas, dá mais de 20 horas de conteúdo. E aqui, ó, na aula 8, 9, 10 eu ensino, ó, setup PC, ponto contínuo, 9.1 e 9.4, 9.2 e 9.3. Aí tem também OBV, tem mini contrato de índice, tempos operacionais, Fibonacci, leitura de candlesticks. Então um conteúdo ímpar, né? Você fica aí pagando 4 ou 5 pau em cursinho de internet aí, assiste primeiro aqui, vê se faz sentido para você. Se você não conseguir extrair informação que seja suficiente para você, aí você investe em outros cursos e tal, etc. Mas antes de você tirar do bolso, não sou contra isso, tá? Até porque eu tenho aulas particulares e tudo mais. Mas assiste aqui as aulas gratuitas no canal, vê se você consegue extrair boas informações dali. E aí você depois investe em cursos e etc. Beleza? Maravilha. Sula 11, pessoal. Sula 11 no gráfico diário deixou 9.3 de compra sem romper ali aquele 36,12, tá? Maravilha. Unip 6... no gráfico semanal deixou um 9.2 de compra, se rompeu 97,55 e para isso tem que romper essas médias de 20, média de 9 aqui no gráfico diário, tá? E a VEG eu já falei, beleza? Então maravilha, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, eu sempre me divirto bastante fazendo os vídeos aqui para vocês, conto com seu like, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, vamos crescendo aí de forma orgânica e organizada. E lembrando, né, pessoal, e essa aqui é a informação mais importante do dia, eu deveria ter colocado ela no começo da chamada já, mas tudo bem, dos dias 12 a 17 de julho, anota aí, dos dias 12 a 17 de julho, das 18h30 às 19h30, horário de Brasília, de segunda a sexta, e das 9 às 11 da manhã no sábado, teremos uma imersão para vocês.
Eu vou explicar o basicão do que é bolsa de valores, o que não é, para que é, para que não serve. Então convida seu pai, sua mãe, sua avó, sua sogra, seu cachorro, papagaio, periquita, tartaruga. Convida todo mundo. Vai ser o programa da semana do dia 12 ao dia 17. Vai ser 1 horinha de aula por dia, então não vai cansar ninguém, não vai matar ninguém, vai ser muito tranquilo. E logo no sábado vão ser 2 horas de aula. Então vão ser 7 horas, onde eu vou explicar um conteúdo extremamente sensacional para vocês, tá? Extremamente sensacional mesmo. Então eu conto com a presença de todos vocês, gratuito, numa boa, tranquilão, então muito, muito bacana, tá? E é isso aí, pessoal. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos que vamos, beleza? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu!